bom dia. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, né, de todas, todes, dos meus colegas, particularmente, estudantes, né, que fizeram a disciplina Racismo e Branquitude comigo, outros que vêm pesquisando também esse tema, né, trazendo essa abordagem inovadora para o nosso programa. E, inicialmente, também quero agradecer a presença aqui com a gente do professor Cícero Anaya. É uma grande honra para a gente tê-lo aqui. E vou apresentar um pouco o contexto, né, que permitiu a vinda do professor à Fortaleza, ao programa de pós-graduação. Então, a vinda do professor aqui ela é financiada pela Fulbright, por um programa chamado Fulbright Specialist Program, que vai trazer a Fortaleza durante 3 anos. Né? Nós concorremos em um edital para conseguir esse projeto. A gente concorreu com vários outros programas de pós-graduação e conseguimos, né? Foi então com grande satisfação para nós termos hoje a oportunidade de ter aqui durante 3 anos, todos os meses de junho, vamos ter aqui um especialista nessa temática, né, de elites, pesquisando elites. Esse projeto, esse programa da Fulbright, ele permite, principalmente, um dos objetivos do programa é fortalecer relações com instituições nos Estados Unidos. Então, a gente já vinha mantendo uma rede de pesquisa sobre esse tema, que começou em 2019, quando a professora Ana Ramos Arias esteve em Fortaleza e ministrou junto comigo, pela primeira vez, a disciplina Racismo e Branquitude no programa de pós-graduação em Sociologia. A gente tem aqui 2 ex-alunos dessa disciplina que hoje são estrelas aí no campo dos estudos da branquitude, produzindo coisas muito importantes, tanto para dentro quanto para fora da universidade, que também é extremamente importante, né? E temos também um doutorando que integra a equipe do projeto Fulbright, que é o Fábio Macedo. Então, acabei de me referir aqui à Isabel Acioli, ao Marcos Gigio, e também ao Fábio Macedo. Então, esse projeto ele se chama Fortaleza das Elites, e o objetivo dele é trabalhar práticas socioculturais de distinção de classe, raça e gênero nos bairros ricos de Fortaleza. Ele tem uma dimensão comparativa com outras grandes cidades do mundo, já que os pesquisadores que vão vir para Fortaleza, né, que vão fazer esse intercâmbio, estarão participando desse intercâmbio com a gente, eles pesquisam também em cidades como a Cidade do México, o Hugo pesquisa na Cidade do México, em Guadalajara também, a Ana Ramos Arias trabalha em Porto Rico, em San Juan, em Porto Rico, e também em Nova York, nos Estados Unidos. Então, a gente também pretende pensar comparativamente nas Américas, as elites nas Américas. E como que, quando a gente chegou com essa abordagem, né, aqui no Brasil, eram colocadas sempre muitas objeções de que essa abordagem da branquitude ela não seria pertinente no caso do Brasil, que ela seria uma abordagem norte-americana, especificamente estadunidense. Então, não caberia pesquisar a branquitude aqui. E aí é muito interessante porque a gente traz hoje uma possibilidade de, além da perspectiva do nosso país, mas pensar também como esse discurso, esse mito da mestiçagem, ele oculta dimensões de desigualdade que são estruturais na sociedade latino-americana e brasileira. Então, a gente também uma outra grande contribuição da vinda desses especialistas ao Brasil e, particularmente, desse programa, é o fato de a gente trazer tanto uma abordagem pouco comum nos estudos urbanos, que é a abordagem das elites. Então, o nosso programa de pós-graduação ele tem uma tradição muito forte de estudos urbanos, no campo dos estudos urbanos. Então, muitos pesquisadores têm feito trabalhos importantes no campo de cidades, mas, em geral, os trabalhos priorizam as perspectivas de bairros pobres, né? Então, se olha sobre o olhar, sobretudo sobre a pobreza. Mas Fortaleza é uma das cidades mais desiguais do mundo. Então, para a gente compreender os motivos dessas desigualdades e as formas corriqueiras, ordinárias, pelas quais a desigualdade se reforça, se reafirma no cotidiano da cidade, pelas quais os investimentos públicos são direcionados justamente aos bairros
onde já existem maiores investimentos privados, é necessário que a gente volte o nosso olhar sobre as elites. E eu acho muito curioso que, durante tanto tempo, a gente não tenha se voltado para esses bairros. Então, a gente precisa suprir essa lacuna de estudos. E, além disso, nós trazemos aqui uma perspectiva inovadora, trazendo também o olhar sobre raça, né? Então, pensar elites não é só pensar em termos de classe, mas é também pensar em termos de raça e em termos de gênero, porque, afinal, é um sistema interseccional de poder, né? Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. E agora, eu gostaria, então, de apresentar o professor, né? Antes de passar a palavra para ele. Tá? Só um minutinho aqui. Se alguém tiver, também aproveito para dizer, conversei um pouquinho com o Alexandre Barbalho, né? Ele também está estudando elites, então, se tem outras pessoas aqui que estão interessadas em estudar elites, que a gente pode depois trocar ideias. Tá? O professor vai estar aqui durante todo o mês de junho, vamos ter vários eventos, por favor, fiquem atentos, né, à agenda, tem uma agenda bem interessante, vamos ter, inclusive, um mini curso para pensar junto com Du Bois e Bourdieu, né, pensar essa articulação entre Du Bois e Bourdieu, que vai ser muito rico, e também uma oficina específica que ele pode apresentar melhor para trabalhos sobre como trabalhar com elites e estudos urbanos utilizando sistemas de informação geográfica. Então, também é uma contribuição importante em termos metodológicos. Então, apresentando o professor, né? Ele é professor associado de Sociologia. O Hugo Saronay é mexicano, naturalizado também nos Estados Unidos, e é professor associado de Sociologia na Universidade de Lehigh. É esse mesmo? Sim. Tá. Na Pensilvânia. O livro dele, que se chama Privilege at Play, Class, Race, Gender and Golf in México, foi publicado pela Oxford University Press e foi em 2019 foi premiado pela North American Society for the Sociology of Sports. É um prêmio chamado prêmio de 2020, Outstanding Book Award. Ele também foi pesquisador visitante no Centro de Estudos Avançados da América Latina, da Universidade de Guadalajara, no México, onde desenvolveu um estudo sobre escolas de elites locais. Ele tem particular interesse em pesquisas comparativas entre elites nas Américas, tem atuado no desenvolvimento de metodologias inovadoras para estudos de relações raciais e branquitude na América Latina, tendo se engajado recentemente, ele publicou, juntamente com Ana Ramos Ayas, que também faz parte dessa equipe do projeto, um dossiê para a revista Latin American Caribbean Ethnic Studies, que, inclusive, a Isabel e eu temos um artigo publicado neste dossiê. Ele também tem liderado mesas redondas em congressos internacionais sobre o tema da branquitude na América Latina. Então, é realmente um grande privilégio ouvir o professor, e depois a gente pode estabelecer esse canal de conversas aqui, né, de debates. Obrigado, professora Geisa. É um honor. Primeiro, quero pedir uma desculpa porque a apresentação vai ser em portunhol. Vou falar devagado. A apresentação é quem é branco no México. Eu quero agregar quem é branco no México e Brasil. Uma resposta dos estudos de élite, relações de classe, dinâmicas de gênero. Seguinte, por favor. Eu quero começar com duas perguntas. É possível falar de brancos ou branquitudes em um país mestiço como México ou Brasil? E aún mais, essa ideia não é um ato de neoimperialismo intelectual, bem como de autores colonizados. Estas duas perguntas, Pierre Bourdieu escreveu um artículo, La Razón Imperial, The Imperial Reason, señalando que este tipo de estudios eran estudios neoimperiales que lo que hacían era exportar
las nociones de Estados Unidos, os Estados Unidos sobre raza. A diferencia de Pierre Bourdieu, eu quero argumentar que não é assim. Vou mostrar marco teórico e informação empírica para demonstrarlo. Siguiente, por favor. Empezaré con el cuadro teórico. En el caso mexicano, mestizaje o democracia racial, en México personas no falan de democracia racial, falan de mestizaje, mas dos conceptos son similares. En este concepto, siguiente por favor, el mestizaje es visto como un modelo inclusivo. Todos somos mexicanos, no hay diferencias. Estas tres personas en el modelo de mestizaje son vistas como lo mismo. No hay diferencias. Siguiente, por favor. En el modelo de mestizaje, como en la democracia racial, la clase es el centro de la discusión. No es raza, es clase el problema de México, el problema de Brasil. Siguiente, por favor. Mas, cuando vocês van a los centros comerciales, a las zonas más exclusivas de la ciudad, ciudades en México, uno encuentra que você vai encontrar que as pessoas sirviendo, as pessoas trabalhando, as pessoas pobres siempre se parecen a él. Y entonces uno pregunta sobre la materialidad del proyecto racial mexicano muy peculiar. Cuando uno observa la materialidad, aparecen los colores, aparece la branquitud, se demuestra. Mas no es los Estados Unidos. Personas, una crítica es, eso es Estados Unidos, você quiere exportar el modelo de Estados Unidos a América Latina o a México. Mi argumento es, no, esto no es Estados Unidos. La siguiente, por favor. En México, a categoría branca, los procesos de branqueamiento no son conceitos generais, abstractos o continuos. Esto es muy importante. Esas categorías, esos procesos operan en contextos históricos concretos, en lógicas de clase y género, modifican los entendimientos sobre qué o quién es branco o quién es branqueado. Voy a presentar datos empíricos para demostrar esto. Mi argumento es que es muy importante demostrar históricamente cómo la clase y el género nos dan una comprensión de poder. En México o en Brasil o en Estados Unidos, cuando você pregunta quién es branco, la respuesta es diferente en diferentes momentos históricos. Para pensar en los Estados Unidos, en el siglo XIX, mexicanos legalmente eran considerados blancos, no en el presente. Italianos a finales del siglo XIX no eran considerados blancos o brancos. La respuesta de quién es branco va cambiando según relaciones de poder. Siguiente, por favor. Quiero presentar estas ideas usando a filósofo marxista mexicano boliviano, Bolívar Echeverría, Modernidad Branquitud. Echeverría presenta esta idea. A ética capitalista surge
originalmente en la base humana de populaciones raciales identitarias brancas del noreste de Europa. Y eso vincula históricamente a la identidad étnica branca con esencia moderna del capitalismo. As pessoas do norte de Europa se ven a sí mismos, vieron a sí mismos como el origen del capitalismo y de la modernidad. Al paso del tiempo, particularmente con la colonización, estas personas fueron relativizando y sublimando el espíritu branco, el capitalismo, y se volvió un espíritu civilizatorio, capitalista y moderno. Branco se volvió la branquitude. La branquitude, todos podemos aspirar a la branquitude. No es necesariamente color de piel o rasgos físicos. Uno puede ser de color de mi piel y aspirar a la branquitude. Siguiente, por favor. Siguiendo Echeverría, la branquitud es una internalización expresada de trazos culturales dos puritanismo religioso e da ética produtivista e individualista do noreste de Europa, os Estados Unidos. Es una identidad social que se articula por medio de prácticas económicas, sociais e culturais que aspiran a branquitude. Por isto, incluso até mais a classe trabajadora também pode aspirar a las branquitudes, não é só de élite. Por ello, branquitude es una forma de ver, entender y sentir o mundo social. Está basada en la piedad, en el paternalismo, en el ventriloquismo, a falar per los marginales. Es un miedo a la contaminación racial, una aversión a los percibidos como no blancos. Y aquí es importante que en mi trabajo argumento que raza no existe como concepto biológico, existe como concepto de realidad material, simbólica y social, mas no como concepto biológico. 99% del genoma humano es similar. Es una muy pequeña diferencia. No hay bases científicas para entender la raza como un concepto científico, mas es importante que la raza existe como una realidad material en la vida diaria. Por ello, la branquitude se va modificando a acuerdo de posiciones de clase e identidades de género. Voy a mostrar material empírico en un momento. La branquitud es un deseo de distancia del mundo indígena y mundo negro. En caso mexicano, en caso centroamericano, en caso boliviano, en caso peruano, particularmente es distancia del mundo indígena. En otros países, Brasil incluido, más deseo de distancia del mundo negro. En la branquitude, a voz masculina legítima fala a partir de branquitude, y voy a traer elementos empíricos en un momento. Y la voz femenina legítima fala a partir de la estética e da moralidade de branquitude. Siguiente. Entre clases medias y clases altas, a brancura se torna más importante que la branquitude. La brancura, el fenotipo, el color de piel es muy importante. La posibilidad de negociar especialmente las mujeres, es muy pequeña, se reduce. Entre los hombres, el suceso económico, la pertenencia por medio de propiedades de capital más costosos, y por más costosos quiero decir capitales que requieren mucho
muito capital financeiro por muito tempo. Uno puede pensar en los idiomas, a falar francés, falar inglés, sin acento, es una señal de capital más costoso. En cuanto a las mujeres, el esquema epidérmico, aquí uso el término de Frantz Fanon, la externalidad, el color de piel, la textura del cabello, el color de los ojos, es muy importante y se combina con la moralidad y la virtud. La violencia de la blancura particularmente oscila con las mudanzas económicas. Bien. Ahora quiero este marco teórico presentarlo en términos de datos empíricos, usando las columna social, en el 70 años de columna social en el caso mexicano de Guadalajara, que es la segunda ciudad más importante en este país. Mas vocês vão encontrar muitas similitudes entre Guadalajara y Fortaleza. Siguiente, por favor. Años 1950 hasta 1970, columnas sociales aparecía junto con la sección religiosa en la misma página. Eran las dos columnas. Es interesante pensar en esta imagen. Si miran la imagen, es casi como una virgen, como los cuadros de vírgenes en iglesias. Los fotógrafos usaban en mismas composiciones que las vírgenes en el mundo católico. El esquema epidérmico de las mujeres es muy importante para entender cómo es que la branquitud es construida. En el caso de los filos, es muy importante que en este momento los filos aparecen siempre subordinados, marginalizados, siempre son con relación a la iglesia. Yo voy a regresar a la idea de los filos más adelante, porque en presente es muy diferente esto. Los hombres no aparecen en las fotos de casamientos, a menos que ellos sean de la élite más alta. Estos son los nuevos profesionales en los años 50. En el caso de los hombres, pueden ver que el esquema epidérmico es negociable. En el caso de los hombres se pueden negociar quién es blanco y quién es no. Es una cuestión más de éxito económico, lo que decide quién es y quién no es. Estas son imágenes de los años 50 y 60. Gosto molto de la imagen de izquierda. Na educación mexicana, precisado es esencial, mas si ven las imágenes, esto es los Estados Unidos, esto no es México. En todas las imágenes que he ido juntando para este trabajo, es la ética productivista e individualista es muy importante. El poder económico es central, fundamental para decidir quién es y quién no es blanco. Y lo más importante es que la legitimidad de clase y étnico-racial se construye a través de estas imágenes en los periódicos. Siguiente, por favor. Los años 60, el esquema epidérmico de las mujeres, la ropa va cambiando, pero el esquema epidérmico sigue constante. Las mujeres aparecen siempre en casamientos,
noivados, caridade, religião. Homens só aparecem em casamentos, não em religião, não em moralidade. En los años 60 y 70 las mujeres de consumo es muy importante ese vínculo entre mujeres y consumo y el esquema epidérmico. Autoridad femenina fala a partir de estética y de moral branca, el aspirazado de la branquitud. Es un elemento constante, va apareciendo todo el tiempo. El mundo femenino de élite en los años 70 es nuevamente casamentos, compromisos matrimoniales, caridad, religión. Esto desarrolla una ligação estreita entre feminidad, virtud, clase y o branco, y o mundo de o branco. Está todo el tiempo se repite y se repite y se repite este vínculo feminidad, virtud, clase o branco. En este caso, aquí Europa aparece constantemente como referente en festividades, en tradiciones, todo el tiempo está apareciendo Europa, Europa, Europa. En los años 80 los hombres aparecen en las fotos de casamiento sin ser élite. Hay un cambio en el caso mexicano, hay una crisis que va a cambiar quién es blanco y quién es branqueado. Hay una forma de ser branco que no es ligado a distinção. Hay una forma de ser branco pobre que se ve con desprecio, con una forma de carente, sin distinção. En este caso hay el branco trabajador o el branco de clase trabajadora he visto como menos. En el caso de las mujeres, hay casos de las mujeres que aparecen en bares, restaurantes, son mujeres que carecen de moralidad. Hay un momento donde la blancura, casi como en los mapas medievales, donde se terminaba el mundo y se caían los barcos, allá hay un momento en que la blancura pierde su brillo cuando se cruza con la clase. En el mundo de los imóveis, ¿sí es imóveis? Imóveis. Particularmente de élite, a brancura es constante. Particularmente, la siguiente, por favor. Esa imagen de una mujer branca sorprendida, una imagen que se repite desde los años 50. Es la blancura femenina por excelencia. Aquí pueden ver en los años 60, 70. A brancura, siguiente, por favor. Esta es a brancura. Brancura es privilegio, blancura es distinción, blancura es satisfacción, blancura es un mundo de los beneficios. La siguiente, por favor. Aquí es Donald Trump en los años 90 y yendo a México a abrir nuevas casas, de zonas residenciales. En el texto, la blancura y Trump se vinculan constantemente para vender casas, para vender zonas residenciales. La siguiente, por favor.
Aquí hay un cambio en los años a principio del siglo XXI. La blancura en México se vuelve mucho más blanca. Hay una transformación de qué es blanco y qué es blanco en el caso mexicano. Esto tiene que ver con el neoliberalismo. La élite llega a una élite diferente. El neoliberalismo transforma qué es blanco en el caso mexicano, y uno puede ver, ustedes pueden ver en sección de sociais, columna de sociais, personas nuevas, sobrenombres nuevos, no son sobrenombres de los años 50. Estos son personas diferentes. El caso de la mujer en derecha, arriba, es la imagen que aparece desde los años 50, se va a repetir, a repetir, a repetir. En el caso de la caridad, los indígenas aparecen como importantes para reproducir la blancura. Los sujetos aquí, particularmente en estas dos fotos, los mexicanos comienzan a viajar por el mundo a dar caridad. En este caso van a África a dar caridad y ayudar a la gente, y en la columna sociais aparecen estos reportajes sobre la gente dando caridad en el mundo. Los filos adquieren una categoría independiente. Ya no son, en el caso de los años 50, ellos son vinculados a la iglesia. En el presente ellos no son vinculados a la iglesia más. Los filos son la forma en que la gentrificación, la forma en que el aburguesamiento de las ciudades, la forma en que el desplazamiento de los de clase trabajadora se articula, porque constantemente es en nombre de los filos hay que combatir el crimen, en nombre de los filos hay que limpiar la ciudad, en nombre de los filos hay que limpiar la playa. Los filos son la forma en que el neoliberalismo va desplazando a los no blancos del mundo, de los espacios, de la playa, de las ciudades. En conclusiones, la blancura y branquitude son procesos históricos. Quién es blanco y quién se puede branquear va cambiando históricamente. Género y clase son fundamentales para entender quién y cómo se blanquea. Las alteraciones en procesos de branquitud y blancura tienen que ver con crisis, con mudanzas económicas, y principalmente yo quiero enfatizar que si você ve alguna semelhança como Brasil, es porque la branquitud es un proyecto global. Whiteness is a global, white supremacy is a global project. Muito obrigado. Então, gente, pode ser que aqui na audiência a gente tenha pessoas que não são familiarizadas com essa categoria branquitude, para pensar essa ideia de poder, né? Então, a gente vai abrir aqui para as perguntas e para o professor ter a oportunidade também de explicar melhor alguns dos conceitos. Mas eu, em princípio, já começo colocando algumas perguntas aqui pro Hugo. Primeiro, Hugo, muito interessante você demonstrar, né, através desse seu estudo histórico, que a branquitude ela não é até porque raça não existe do ponto de vista biológico, então branquitude é uma construção social. E como tal, ela, embora seja fortemente ancorada na cor da pele, né, no fenótipo, ela também tem relação muito forte com classe e com as mudanças econômicas. Então, algo que eu gostaria que você deixasse mais evidente aí na sua explanação seria
você falou que nos anos 80 houve uma mudança em como a branquitude passou a ser entendida, as imagens da branquitude circulam e parece que há uma negociação, uma possibilidade de negociar mais, e pessoas não brancas podem aspirar, por exemplo, a esses lugares de prestígio, né, em colunas sociais, etc. Mas você vai ter aí no começo do século XXI, uma mudança novamente. Sim. E a minha pergunta é, o que acontece no século XXI? Esse esquema epidérmico, essa ideia de cor da pele, fenótipo, passa a ser agora mais importante? E por quê? É algo que eu gostaria de entender melhor. O porquê dessa mudança nos anos 80 ter produzido um pouco mais de abertura para não brancos, né, nessa elite, e depois, no século XXI, um fechamento, que é o que a gente parece ver agora, né? Ou seja, o esquema epidêmico fica mais rígido e simplesmente quem é branco é que vai ser considerado elite e ter usufruto de todas essas questões. E eu queria complicar ainda mais a pergunta, porque, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas também em outros lugares da América Latina, a revolução proporcionada pelas ações afirmativas, que fez com que o que já havia acontecido nos Estados Unidos desde a década de 60, que é as pessoas negras participando das elites, passasse a acontecer um pouco mais no Brasil, né? Então, você vê as pessoas negras em posição de intelectualidade, em posição de classe média, enfim. E aí, como que essa espécie de pressão, né, por ocupações de lugares sociais de elite, vai também influenciar nessa construção epidêmica mais rígida, né, e numa certa inserção problemática, para usar a palavra melhor, das pessoas negras nessa elite excludente, né? Novamente, me disculpo por meu portunhol. ¿Qué pasa en años 70, en siglo XXI? En los años 70 es la economía mexicana llega a su auge. En ese momento hay un momento de movilidad social en grupos de clase media baja, clase trabajadora, pueden empezar a subir a la clase media y empieza una apertura sobre quemes branco, más procesos de branquitude, clases medias que pueden subir y se van branqueando. Empiezan a aparecer en columnas sociales, empiezan a aparecer en espacios a comprar casas en barrios ricos. Sin embargo, en el siglo XXI, lo que pasa es que el neoliberalismo va a generar mucha riqueza acumulada en muy pocas familias. Muchas de esas familias tradicionalmente no son de la élite. Ellos son de una clase media y al acumular muchísimo dinero, ellos carecen de el hábitus, de las maneras de la élite tradicional. La élite que genera el neoliberalismo es una élite sumamente... tiene mucho miedo porque no tiene carece de la distinción que que las clases tradicionales altas han tenido, no la tienen, y entonces sus formas de actuar son muy violentas. En el caso mexicano, tienden a cerrarse en espacios gated communities, ¿no? Como guetos. Van a guetos, empiezan a volver ciudades muy violentas, porque no tienen la riqueza, pero no tienen la legitimidad de la clase alta tradicional. No estoy diciendo que la clase alta tradicional sea democrática o generosa.
ese no es mi argumento. Mi argumento es que la clase alta tradicional tiene las maneras porque siempre creció con servidumbre. Hay una cercanía muy estrecha. La clase alta neoliberal no tiene esas maneras, no sabe cómo tratar a la servidumbre, no sabe cómo tratar y actúa de una forma muy violenta en transformando las ciudades. Uno puede pensar en la playa aquí en Fortaleza, la forma en que los deportes han ido corriendo a la clase trabajadora, a la forma en que han ido limpiando la playa. Assim, ele está falando da reforma da Beira-Mar e como ela foi toda projetada para retirar as barracas de praia, expulsando as pessoas negras e pobres e deixando a prática somente para esportes de elite, que é o tema que ele pesquisa aqui em Fortaleza. E você podem ver quem são essas pessoas que agora têm na praia. Muitas das práticas deportivas que essas pessoas fazem são práticas que emergem do neoliberalismo. Essas não são práticas tradicionais de élite. Me parece que em Fortaleza, México, comparten muchos de los procesos de branqueamiento de élites y llega una brancura diferente, llega una brancura, estas personas en caso mexicano, tengo los datos, no son los mismos que en los años 50 o 60, era en cuanto a esquema epidérmico, porque la élite que llega en el siglo XXI no es la élite tradicional, el esquema epidérmico o la brancura, mucho más brancos, necesitan esa brancura para legitimarse, necesitan esa brancura para decir nosotros somos la élite, nosotros somos la élite que siempre ha tenido el poder, es una forma de la brancura en el caso mexicano ahora. Es una brancura que requiere, que es más violenta, es más branca, porque son élites nuevas. Antes de passar as perguntas, né, eu queria também contribuir e também que você complementasse, Hugo, com o conceito mesmo de branquitude. Uma coisa que nós que pesquisamos racismo, trazendo essa abordagem da branquitude, também pensando elites a partir de raça, nós temos sempre procurado desafiar o nosso próprio ponto de vista, né? E o tempo todo a gente está se questionando, afinal de contas, qual é o ganho em você trazer a dimensão racial para estudar elites? Não bastaria pensar em termos de classe? Qual é a diferença? Então, essa é a questão fundamental que eu gostaria que o Hugo respondesse, porque é um ponto central. O que significa trazer a abordagem da branquitude, o que ela acrescenta aos estudos já tão... já temos tantos estudos marxistas demonstrando desigualdade social, demonstrando concentração de renda. O que nós ganhamos quando também acrescentamos, aliás, percebemos que não é só classe, mas que a raça, e principalmente esse esquema epidérmico da branquitude, tem um papel central. E também que isso não é só fenotípico, é fenotípico, sobretudo, mas que é composto de outros elementos. No caso mexicano, o que pasa es, entre clase media y clase baja, hay una especie de democracia racial. Hombres y mujeres pueden negociar su branquitude. Se eu, meu roupa, meu carro, meu casa, a escola de meus filhos, todas esas cosas permiten negociar entre clases trabajadoras y clases medias minha brancura. Mas cuando você sube a la élite, la posibilidad de negociación va siendo más pequeña. El esquema epidérmico se vuelve más importante para saber quién es parte de la élite y quién es no.
cuando uno ve élites en toda América Latina, no importa el país, Perú, Bolivia, Bolivia es un caso aparte, pero Perú, Ecuador, México, Guatemala, Chile, son élites brancas, son absolutamente brancas. El 4% más alto de la población es absolutamente branco. Entonces es cuando uno pregunta, esto no es clase nada más, esto es clase y algo más. La clase, el análisis marxista es importante, pero no es suficiente para entender cómo se articula el poder. El poder es género, es hombres, el poder es sexualidad, por supuesto, es clase, pero es raza, es brancura, es riqueza, es capital, en toda América Latina, incluido Brasil. Gente, eu vou continuar um pouquinho esse debate aqui com o Hugo, só porque eu acho que tem muitas coisas que muita gente não está familiarizado, né, em termos de bases teóricas para esse debate, né? E uma coisa que é importante é que o Hugo ele trabalha muito com a perspectiva burguesiana da noção de hábitos, mas pensando isso junto com Du Bois, para pensar raça como uma dimensão incorporada. Então, assim, para a gente entender alguns exemplos, assim, porque as pessoas brancas, de um modo geral, elas não refletem sobre o seu impacto corporal nos ambientes em que nós habitamos. Em geral, raça para nós parece neutra, porque nós não nos pensamos corporalmente, nós não pensamos o impacto que os nossos corpos têm no ambiente. Mas as pessoas negras, elas têm muita consciência do impacto que nós brancos temos, né? A nossa pele branca tem um impacto muito grande. Mesmo que eu diga, eu não quero ser branca, eu não tenho nada a ver com essa branquitude aí, eu não vou deixar de ser branca por causa disso, entende? A minha branquitude vai andar comigo para o resto da minha vida. Então, se eu chegar num restaurante, eu vou ser bem tratada, eu vou ser bem servida, mesmo que eu esteja mal vestida. Entende? Isso não vai acontecer com uma pessoa negra. Então, esse é um aspecto. O meu corpo, ele carrega uma marca corporal. Além disso, quando a gente observa que esse esquema corporal, esse esquema epidérmico, ele tem também dimensões de hábitos de classe. Então, eles se somam. De forma que pessoas brancas, por exemplo, em Fortaleza, são extremamente arrogantes, né? No seu comportamento com subordinados, na maneira principalmente como se comportam com subordinados. Elas encarnam mesmo, eu estou falando eu inclusive, porque eu fui socializada dentro desse esquema racial, como todo mundo aqui presente e todo mundo que existe numa sociedade estruturalmente racista. Então, nós incorporamos uma ideia de que somos superiores. E nós agimos com esse sentido de superioridade, né? Então, desconstruir isso é algo extremamente complexo, né? Então, por isso, nós estamos sempre... a melhor maneira de olhar para isso é pensando sociologicamente, né? Esse é o nosso trabalho aqui como sociólogos, tentando compreender essas relações e tentando entender como que esses esquemas físicos, corporais, têm impactos sociais que aprofundam os processos de desigualdade, que reforçam simbolicamente essa desigualdade, mesmo que a desigualdade seja, às vezes, na mesma classe social. Porque uma das coisas que as pessoas que contestam, né, essa abordagem dizem é o seguinte: tá, mas eu sou branco e pobre, eu não tenho privilégios. Então, todas as pessoas que moram em periferia e são brancas sabem que têm privilégios. Eu orientei um trabalho de uma estudante da UES chamada Analice, uma aluna brilhante de serviço social. Ela é branca, loura, de olhos azuis. E ela me procurou para orientá-la porque... Alguém conhece a Analice aí, né? Um amor de pessoa. E a Analice me procurou para orientá-la justamente intrigada com essa questão. Ela dizia que no conjunto, ninguém acreditava que ela era moradora do Conjunto Palmeiras. E as pessoas... ela convivia com muitas jovens negras, né, e ela ficava e jovens negros, e ela ficava muito incomodada porque ela passava e ela não sofria nenhuma abordagem policial, ela andava tranquilamente no bairro, muitas vezes
as pessoas até ficavam, como assim? Você mora no Conjunto Palmeiras, que é um bairro de periferia aqui, Hugo. E outras pessoas negras eram abordadas pela polícia junto dela. E não precisa nem ser louro de olhos azuis, como é o caso da Analice, para saber que faz, sim, muita diferença, inclusive em aspectos como conseguir emprego e outras questões, como entrar tranquilamente numa loja sem ser perseguido por um segurança. Faz muita diferença ser branco, mesmo sendo pobre. É como se você carregasse um capital simbólico com você para onde você vai. Né? Então, esse é um dos aspectos. A gente tem muitos outros aspectos para explorar em termos dessa compreensão da branquitude. Mas eu queria trazer uma outra pergunta aqui para o Hugo, que tem a ver com a nossa conversa ontem, porque a gente estava pensando no Brasil em relação a outros países da América Latina. E uma coisa muito interessante que o Hugo trouxe para a nossa conversa ontem foi o seguinte: o Brasil se pensa fora da América Latina. O Brasil não se pensa latino-americano. Né? E a gente estava pensando sobre essa percepção de superioridade do Brasil em relação a alguns outros países latino-americanos. E como seria, por exemplo, a nossa relação com a Argentina e Chile, tendo em vista que são países mais brancos, né, com os quais a elite brasileira adora viajar para a Argentina, para o Chile. Mas como é a nossa relação com o Equador, com a Colômbia, né, com outros países, com o México mesmo? Né? Então, como é que também, dentro de uma região, a gente pode pensar, numa grande região, a gente pode pensar esse conceito de branquitude trazendo para uma dimensão latino-americana? Sim. En el caso mexicano, México constantemente se ve no como parte de Centroamérica, mas como parte de Norteamérica. Es con los Estados Unidos, con Canadá. Esto es una cuestión que va de la mano. México constantemente quiere ser Norteamérica, porque eso permite una branquitud al país. Y creo que en toda América Latina vamos a encontrar ejemplos de cómo los países intentan branquearse regionalmente, intentan branquearse en términos de separarse de otros países que se consideran no blancos. Este es un proceso que está en toda la región, y la élite es fundamental para entender por qué América Latina constantemente está separándose unos de otros. Sim, e eu queria que você comentasse um pouco o que você falou ontem comigo, sobre como que você percebe essa aspiração brasileira, que você falou agora em relação ao México, mas em relação a essa aspiração do Brasil em relação a uma branquitude que rejeita outras. Por un lado, mi percepción en el caso brasileiro es que la branquitud y blancura en Brasil es muy similar a lo que he pesquisado en México. Veo la gente, las prácticas, el consumo, la playa, el deseo de ser más que las clases trabajadoras es muy parecido. Al mismo tiempo creo que en Brasil se intenta distanciar de América Latina, porque América Latina se ve como un proyecto fallido, como algo que no, como países que no han logrado económicamente ser poderosos, y como algo que no es blanco. América Latina no es blanca. Y creo que el caso brasileiro intenta separarse de eso, de la misma forma que Chile se presenta como la Suiza, o Costa Rica en Centroamérica se presenta como la Suiza de América Central. Esos procesos están ahí. Y me pregunta, me gustaría plantear la pregunta de la forma global de la supremacía blanca. Tenemos que hacer pesquisas sobre cómo la supremacía blanca está presente en toda la región, y no solo entre la élite, también entre las clases trabajadoras, entre las clases medias. Pronto, então agora a gente abre para as perguntas. Já temos Isabel, Alexandre, vamos lá, e Gijo, Marcos Gijo.
Pode vir, Isabel, pega aqui. Licença. Muitas das dúvidas que... Oi, gente, bom dia, né? Muitas das dúvidas que eu tinha sobre a sua apresentação, você já trouxe um pouco mais com as inquietações que a Geisa já trouxe também, né? Já te perguntou. Então, muito do que eu tinha para entender melhor, acho que você já escureceu pra gente. Mas uma coisa que me entregou agora foi porque a gente estava fazendo essa comparação, né, entre Brasil, México, e a branquitude aqui brasileira, gente, gosta de negar a sua branquitude. Ela recusa. Aí você chama a pessoa para conversa e diz: então, mas você não acha que você fez isso porque você é branca? E aí você pensa como uma pessoa branca e age como uma pessoa branca. Aí ela: branca eu? Mas eu sou parda. O meu tataravô era negro, indígena. Ou parda, ou aliás, branca eu sou latina. E é interessante, né? Eu até anotei aqui. O Brasil não se vê como América Latina, mas o brasileiro branco, para não assumir sua branquitude, reivindica, quando cômodo, sua suposta latinidade. Então, como é isso, né? O Brasil não quer se ver enquanto América Latina, mas para sair dessa conversa que é incômoda, aí não, eu sou latino. Então, quando é conveniente, sabe? E eu queria saber se vocês também encontram isso lá no México, enfim. E é interessante essa negação, né? E eu queria saber como é que as pessoas brancas lá no México, essa branquitude aí, ela reivindica essa branquitude, ela gosta de se assume branco, ou ela é como os brasileiros que dizem: não, eu sou pardo. E só para escurecer as coisas, gente, segundo o Estatuto da Igualdade Racial, negros são somatório de pretos e pardos. Quando você se coloca como pardo, você está se colocando dentro do grupo dos negros, tá? Cuidado quando forem aí, né? Marcar aí documentos oficiais para não fraudar uma cota, uma coisa ou outra, né? Que às vezes o branco escorrega e cai e frauda uma cota, mulher. Incrível, né? Os acidentes que acontecem. Você prefere juntar outras duas perguntas? Acho que sim, né? Alexandre, vem aqui. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que foi uma mesa um debate, uma fala muito cheia de questões. Professor Hugo, eu queria primeiro fazer um comentário mais local, em termos brasileiros, e depois uma questão mais geopolítica. Porque você trouxe uma questão muito interessante, que é o princípio do capitalismo está relacionado com essa questão da branquitude. E está relacionado com a questão da religião, se a gente pegar lá o Weber, na ética protestante. Eu estou lembrando disso porque não sei se esse fenômeno ocorre também no México, mas aqui no Brasil é muito forte entre as igrejas neopentecostais a teologia da prosperidade. Não é? Isso é muito forte, e isso é, dentro da sua fala, uma tentativa, um esforço de branquitude das classes populares, né? De ser empreendedores. Né? Teve uma pesquisa muito interessante de uma fundação ligada ao Partido dos Trabalhadores, a Perseu Abramo, uma pesquisa feita logo depois que a presidenta Dilma foi eleita a segunda vez. E a pergunta, entre várias, é um questionário muito interessante, está disponível na internet, eu acho que está disponível ainda no site da Perseu Abramo. E a pesquisa foi nas classes mais baixas de São Paulo, né, a classe D e E, daquela classificação, que já é uma classificação problemática, mas aquela classificação D e E era muito interessante qual era a questão. Uma das questões era: você é pobre? Não, eu não sou pobre. Quem é pobre? É o outro. É o que era mais pobre ainda, era o pobre. Eu não sou pobre. Você é o quê? Eu sou empreendedor. Você é empreendedor? Sou. Por que você é empreendedor? Porque eu tenho um carro de pipoca. Eu tenho meu empreendimento. Eu não sou. A identificação de classe era com o rico e não com o morador do lado ou o morador de rua. Porque ele era empreendedor. Eu estou na classe dos empreendedores. Essa é a primeira questão. E a segunda que essas pessoas estavam todas dentro, ou quase todas, dentro dessa teologia da prosperidade. Todas eram pessoas ligadas a igrejas neopentecostais. Então essa é a primeira questão. Como é que você vê isso? Isso acontece no México e acontece
em outros países que você tem pesquisado. A outra, uma questão mais geopolítica, professor Hugo, você terminou sua fala falando que a questão da branquitude é um projeto global. Como pensar essa questão a partir de um outro polo da disputa geopolítica, que é a China, que não é um país branco, não é? Quer dizer, a China se embranquiçou também, né? Tornou-se branca nesse sentido de que a China é comunista, só quem quiser acreditar que é comunista. Na realidade, não é um país comunista, não é um país capitalista de Estado, talvez muito pior do que o capitalismo liberal, não é? Então, será que a elite chinesa é uma elite branca, no sentido da branquitude que você colocou? Ela se embranquiçou, né? Já não tem mais interesse com as suas relações étnicas, ou das várias etnias que compõem a China. Estou falando da China porque é a grande liderança, vai poder pensar na Índia, não é? A Rússia mesmo, porque a Rússia é uma elite branca em termos da cor da pele, né? Mas a elite indiana, a elite chinesa, como duas grandes potências globais. Obrigado. Marcos Gijo. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Marcos Gijo, né? E eu pesquisei a relação entre branquitude e segurança pública numa determinada favela aqui de Fortaleza, né? No Lagamar. E lá, né, eu notei que os brancos pobres, né, aquilo que a Michelle Alexander chama de white trash, eu notei um certo ressentimento deles, né? Principalmente quando a gente apontava, quando algumas outras pessoas apontavam os privilégios dele, né? E principalmente quando eles viam uma pessoa preta ou uma pessoa negra numa posição de classe com um capital maior do que os dele. E lá no Lagamar aconteceu uma coisa extremamente interessante, né? Na hora das abordagens policiais, as pessoas com um fenótipo branco, elas não eram abordadas. E aí vai muito de encontro naquilo que a professora Geisa falou, né? Que na favela, o branco, ele não é igual a todo mundo, né? Ele é diferenciado pela cor. A minha pergunta, ela é basicamente a seguinte: se essa questão do esquema epidérmico, né? Se ela serve como presunção de que a pessoa é de uma elite. Porque assim, por que eu estou perguntando isso? Porque no próprio Lagamar, né, havia uma divisão racial dentro da comunidade, né? Os brancos, eles se achavam elite, né? E os pretos, não. Os pretos, eles eram jogados enfim, eles eram favelados, né? Os brancos, eles não eram tidos como favelados. E uma outra questão também que eu notei, que eu passei quase um ano em Porto Velho, e em Porto Velho tem uma comunidade de barbadianos, né, são os Johnsons, né, que foram para lá para construir a estrada de ferro madeira Mamoré. E eles são pretos de elite, né? Eles se vestem super bem, eles são muito encastelados em si mesmos, né? Eles não se misturam com o restante da cidade. Eles têm até o chá das 5, né, lá deles e tal. E é bem interessante essa mudança de paradigma, né? Porque enquanto os pretos lá de Porto Velho, né, os Jontos, eles são diferenciados como elite porque eles assumem esse ethos branco, né? Um ethos inglês, que é o chá das 5, né? Eles não comem comidas brasileiras, né? Bem interessante isso, né? E enquanto que aqui no Ceará e em outros lugares do país, a branquitude está muito mais ligada à questão do esquema epidérmico, né? E, então eu queria saber como é que é essa questão lá no México e como é que você vê essa questão aqui no Brasil também. Muito agradecido. Primeira pergunta. La branquitude que niega su propia branquitude. En el caso mexicano es igual. Nadie es blanco. Todos somos mexicanos. Los blancos o gozan
pero no la falan, no la escriben. Y esto en los Estados Unidos. Los Estados Unidos históricamente se construye como el gran sueño de American Dream. Nós no somos iguales racialmente, mas todo mundo puede ser rico. Ese es el sueño americano. No sabemos con estadística que eso no es cierto. El sueño americano es un mito. Mas ese es el mito fundador de los Estados Unidos. El gran mito fundador en América Latina es inverso. Nós nunca vamos a ser, los pobres nunca van a ser ricos, mas nosotros somos iguales. Tanto los Estados Unidos como América Latina, en Brasil, han construido sus mitos de nación. Hablar de brancura destruye completamente el mito fundador en México o en Brasil o en Perú o en Argentina. Igual que hablar de clase en los Estados Unidos destruye el American Dream. En los Estados Unidos todo mundo es clase media. No hay clase trabajadora, no hay ricos, todo mundo es clase media. Por supuesto, todo mundo es clase media. No existe el mito fundador. Sobre las iglesias pentecostales, es cierto que en toda América Latina las iglesias pentecostales en México incluido, han crecido, pero no entre la élite. La élite en toda América Latina se ha vuelto del Opus Dei. El Opus Dei en Ecuador, en Brasil, en México, en Chile, en Argentina, hay un cambio con el neoliberalismo. A las clases trabajadoras se vuelven emprendedores. La clase trabajadora se vuelve con el sueño de blanquearse al volverse emprendedor, no clase trabajadora. Se despolitiza, la identidad política de la clase trabajadora se esfuma. En tanto que las clases altas, el Opus Dei les permite distanciarse de la tradición católica de que los ricos no van al cielo. El Opus Dei a los ricos latinoamericanos les permite sentirse bien con su riqueza, porque ellos son ricos porque Dios los está premiando. Hay el proceso que está presente en clase trabajadora, está presente en élite, ligeramente diferente. Y sobre China, el caso de China es fascinante porque las élites chinas, todas están en los Estados Unidos educándose, todas están en las universidades, todas están cambiando su mentalidad, son meus estudiantes. Yo tengo estudiantes chinos que vienen de esta élite. Cuando yo veo estudiantes chinos en la rua, ellos manejan un carro Land Rover, un BMW, esta élite china desea branquearse para entrar al mundo global, no como esa China tradicional, sino como una China moderna, capitalista. Hay una transformación, es cierto. Brancos de favela son diferentes. En el caso mexicano existe un término que es güero, significa blonde. ¿Cómo traducirías blonde? ¿Lora? Güero es lora. Güero de rancho, que es lora de clase trabajadora. Mas una mujer lora de clase trabajadora tiene una distinción entre la clase trabajadora muy importante. Ella puede encontrar un marido entre los más ricos de la clase trabajadora, no entre la clase media, no entre la clase alta, pero entre la clase trabajadora, igual que los hombres. Un hombre blanco de clase trabajadora, es cierto, no tiene el poder de la clase media, no tiene el poder de la clase alta, pero ese hombre
entre la clase trabajadora tiene una distinción muy importante, que puede conseguir la mujer más guapa, la mujer más, no sé, está presente. Sobre la élite, hay una precisión que no hice en la plática. La brancura depende de historia, de clase y género, pero también depende de geografía. Va cambiando. En México no es lo mismo. El norte de México es más branco que el sur de México. ¿Quién es branco en el norte de México? La respuesta es diferente que en el sur de México. En Brasil, eu sospecho que se eu vou a São Paulo e pergunto quem é branco, a resposta vai ser diferente que se eu pergunto em Bahia ou em Fortaleza. La gran dificultad en América Latina es que no hay un solo modelo para ser branco. Es histórico y es geográfico como cambia. Eu queria complementar um pouco esse comentário, falando assim, tanto sobre essa ideia de que nós temos uma racialização interna, né, dentro do Brasil, em que, por exemplo, aqui no Ceará, no Nordeste, nós somos menos brancos, comparativamente aos sudestinos, né, e aos sulistas, mas dentro do Ceará e dentro de Fortaleza existe sim uma branquitude, mesmo que nós não sejamos tão brancos para os sudestinos e mesmo que sejamos menos brancos ainda para o norte global. E aí eu queria convidar aqui a gente, né, juntos, a pensar algumas expressões que, embora brancos locais, como a Isabel colocou muito bem, tenham uma tendência a negar a sua própria branquitude, usando a categoria pardo, que é bem conveniente, né, porque a pessoa, não, eu não sou branco, então eu sou o quê? Eu sou pardo, né, vai lá, bota pardo. Só que, se a gente for observar as expressões cotidianas, nós conseguimos identificar muito bem quais são as formas pelas quais nós, sim, sabemos quem é pardo. Eu estava comentando com o Hugo e Ana uma expressão que eu ouvi outro dia, relacionada a uma pessoa se referindo a uma desafeta dela, dizendo assim, uma pessoa com quem ela tinha uma disputa amorosa, e ela dizia, fulana tem uma cara de empregada. A gente sabe muito bem o que é cara de empregada, né, gente? Então, quem tem cara de empregada? Isso é uma incorporação racista pela qual a branquitude local nomeia os não brancos. Então, esse mesmo branco que diz que não sabe que é branco, eu não sabia que eu era branca, mas ela usa essa expressão em relação a uma desafeta, alguém com quem ela tem uma disputa amorosa. Então, essa pessoa que não sabe quem é branca, ela sabe perfeitamente quem é branca, que ela se acha branca e classifica uma mulher negra como cara de empregada, né? Então, essa é a questão que nós precisamos entender. Como no nosso cotidiano, nós temos expressões, nós temos hábitos incorporados que reafirmam o tempo todo a nossa branquitude, né? Então, isso é muito importante para a gente entender a branquitude com dimensões locais, como uma construção que tem uma dimensão local. Obrigada, gente, pela presença. Então, temos uma pessoa inscrita, por favor. E Jean também. Tá. Para quem precisar, eu sou uma travesti negra, de 1,70 de altura mais ou menos. Estou usando uma camiseta polo branca, um short curto desse de academia, um tênis branco e uma meia preta. Você falou que, por volta de 2010, ocorreu um processo muito exacerbado de branqueamento, né? Pelo menos na mídia, enfim, na relação do México. Aqui no Brasil, a estrutura racial, ela tem 3 pilares fundamentais, né? A gente coloca 3 raças. A nosso querido Gilberto Freire vai falar em democracia racial, que você falou também. Então, são negros, pessoas brancas e pessoas indígenas. E aí, aqui no Ceará, por exemplo, o debate sobre o pardo é muito atravessado pela pessoa indígena, né? Porque é um estado marcadamente indígena, mas que sofreu um apagamento.
E aí eu queria saber como que é a relação dessa mestiçagem ou dessa democracia racial, enfim, o termo que você quiser usar, no México. Porque aqui no Brasil o debate ele fica muito centrado entre pessoas negras e pessoas brancas, e pessoas indígenas têm que puxar o debate para dizer que elas estão inclusas nisso também e não são vistas como um grupo racial na maioria das vezes, né? Enfim, para sofrer as violências são, mas para entrar no debate sobre racialidade não são consideradas, não são convidadas às mesas. E aí eu queria saber como que no México esse processo acontece, porque é um país indígena como todos os outros da América Latina, e de como que foi o processo de branqueamento mesmo, assim. Se houve um processo sistemático de uma eugenia, como ocorreu aqui no Brasil, então o Estado e enfim, a intelectualidade brasileira produzir esse discurso, e o branqueamento ele ser uma prática de uma intelectualidade, né? Ele não nasce da massa, ele nasce de um grupo muito específico que vai defender a mestiçagem e o branqueamento como, enfim, como projeto de futuro do país. Então é branquear essa população para que, enfim, a gente consiga prosperar no futuro. E aí eu queria saber como que esse processo ele acontece no México e se ele acontece no mesmo período que o Brasil ou se é em outra época. Mais alguma questão, gente, para a gente fazer um bloco de 3? Então a gente pode passar para o... En cuanto a primera pregunta, yo creo que no solo en México, en América Latina, en Brasil, el colorismo o la definición de colorismo, mientras más próximo a la blancura, más prestigio se tiene. El colorismo opera bajo una lógica la lógica de blancura. Y ciertamente las categorías de no preto siempre están presentes en toda América Latina con diferentes nombres, pero siempre es una categoría de no preto. Nunca dicha como no preto, pero se encuentran otros términos para expresar eso. Sobre el debate racial en México. El debate racial se sucedió en los mismos años, van de la mano. Mas a brancura no ocurrió como en Brasil. El número de migrantes europeos en México nunca fue lo que pasó en Brasil o en Argentina o en Chile. Más bien en México se argumentó que los indígenas habían desaparecido. Y lo que había que hacer era volverse mestizo y dejar de comer comida indígena y dejar de vestir y dejar de hablar como los indígenas y dejar de hablar las lenguas indígenas, y cualquier cosa que pudiera hacer distanciarse de los indígenas era lo mejor que podía pasar. El moderno Estado mexicano invirtió muchos recursos en hacer eso: español como única lengua, una comida basada en carne, en leite, en quechos, y dejar atrás toda la cultura indígena, entre otras cosas insectos, no sé cómo, how do you say insects? De comida de insectos. Insectos, había una tradición de comida de insectos. Todo eso se vio como aversión, y se trató de dejar a un lado. Y la élite intelectual, estas discusiones que en Brasil no gustan, en México tampoco gustan. Los pesquisadores establecidos no gustan de esto. Una ironía es que meus proyectos no dependen de los fondos mexicanos.
meus proyectos dependían de fondos mexicanos, yo no podría seguir esto. En los Estados Unidos no. En Estados Unidos, si yo hablo sobre brancura en Estados Unidos, ellos no gostam. Mas si yo hablo sobre brancura en América Latina, ellos no importa. Habla sobre brancura ya. Los Estados Unidos ven a discusión sobre brancura en América Latina con gusto, porque yo creo que ellos ven esa discusión como una muestra de que América Latina es tan racista como ellos. Entonces permiten la discusión sobre brancura en América Latina. Yo soy consciente de eso, mas al mismo tiempo yo creo que esta discusión de brancura es una discusión sobre poder. Es una discusión, la discusión sobre brancura no es estética, es sobre quién vive y quién muere, es sobre quién tiene agua potable, quién tiene servicios de salud, quién puede ir a la escuela, dónde hay movilidad social. Por eso, quién tiene prego, quién tiene... Por eso mas entiendo que en Estados Unidos tienen una agenda para los estudios raciales. Me interesa mucho dar esta discusión en América Latina. Tenemos que discutir dónde está el poder. Más, ayer, ¿cómo? How do you say yesterday? Onte, en discusión sobre racismo en universidad, a gran pregunta es por qué eu tendría que desfacer un sistema que eu no creo. Porque eu es mi misión. A esa pregunta, la respuesta es: a brancura es un mito, pero es un truco, o es un armadillo. Es un armadillo que solo beneficia a las clases más altas raciales. Un branco de clase media, un branco de clase trabajadora, solo tiene un beneficio simbólico, no el beneficio el gran beneficio material es en la clase alta. ¿Por qué yo tengo que desmantelar? Es una forma en que yo puedo recobrar mi humanidad. Mi humanidad depende de distanciarme de la brancura y reconocer que yo puedo unirme, yo puedo pelear con otros grupos políticos, que yo puedo acercarme a otra gente racialmente diferente y podemos estar juntos y pelear juntos. Eso es deshacerse de la brancura, es recobrar su agencia, es recobrar la humanidad que todos tenemos y es recobrar la posibilidad de actuar de una forma diferente. Esa es mi respuesta. ¿Por qué yo tendría que deshacer un sistema que yo no creó? Porque você tiene que recuperar su agencia. Distanciarse de la brancura es una forma de recuperar su agencia para poder hacer muchas cosas con su cuerpo, con sus relaciones, con su país. Sim, muito bom isso que você falou, né? Porque é o que a gente tem visto acontecer aqui, especialmente dentro da universidade, né? Com os fóruns de negros e negras e negres que estão recuperando a sua humanidade, né? Que foi através da estética, mas muito mais do que isso, né? Esse orgulho de ser negro que tem acontecido aqui também, a gente tem visto. Eu queria trazer também para o debate algo muito interessante para nós aqui em Fortaleza, no Ceará, que é essa relação com os povos indígenas que a Jan trouxe, né? Porque a gente tem aqui uma idealização da Índia Iracema, que é uma personagem do escritor José de Alencar, que é uma espécie de mito fundador aqui para nós, né? Então a gente tem estátuas da Índia Iracema, lugares turísticos e tal. E a gente tende a pensar que haveria uma certa incorporação da população indígena de forma positiva, né? Então todos seríamos
pertenceríamos, porque isso é o que os próprios historiadores brancos, no começo do século XX, diziam, que a nossa matriz populacional era branca e indígena, excluindo o negro. Então, supostamente, indígenas seriam, tipo, tranquilos para a branquitude. Mas, na prática, claro que, além das violências que todos vocês sabem, físicas e expropriações de territórios e materialmente todas essas expropriações, simbolicamente, nós temos várias formas de utilizar das expressões relacionadas aos indígenas que são altamente racializadas, que são altamente discriminatórias e trazem para esse território muito forte da racialização, que é o território da animalidade. Então, é muito comum a gente ouvir assim, falando de tal parece índio, como se fosse selvagem, né? Essa ideia do selvagem, do primitivo, do atrasado, aparecendo um índio, né? Fulano parece uma índia. Não necessariamente isso na verdade, não é um elogio, muitas das vezes, né? É uma coisa que torna a pessoa inferior, né? Um lugar de inferioridade. Então, é interessante pensar esse paradoxo da idealização, da sensualização, como também ocorre com as negras, mas com as negras, claro que o processo de racialização é muito mais objetificante, de sexualização, é muito forte, até porque vem desse contexto da escravização. Mas eu acho isso interessante, e da gente pensar no contexto local, né? Essa forma de animalização dos indígenas também. E a questão da animalização me parece uma fórmula também muito marcante de racialização, que nós todos temos que ficar atentos, porque o que a gente viu e que todos nós ficamos chocados, né? Quem tem um coração batendo aqui no meio do peito, não é possível que não tenha se indignado, né? Ou chorado, ou revoltado com o que a gente viu acontecer com o Vini Júnior na Espanha. Mas essa expressão que foi gritada no estádio, né? Macaco, macaco, várias vezes, é uma expressão utilizada aqui, né? Nos memes racistas dentro da universidade, no dia a dia, no cotidiano. Então, pensar nessa forma de atualização por meio do racismo, por meio das associações com a animalidade, tem muita conexão com o que você falou, com esse projeto avançado do capitalismo neoliberal, de branqueamento. Porque me parece que no século XXI, todo mundo fala, mas a gente está voltando, é um retrocesso. Mas, na verdade, é um aperfeiçoamento do projeto capitalista. Esse projeto que a gente vê, quando a gente vê um estádio inteiro gritando macaco, é um projeto de aperfeiçoamento do capitalismo, de limpeza étnico-racial. Então, é isso que a gente precisa entender e combater. A gente só pode entender esse avanço, essa relação intrínseca entre o neoliberalismo e um projeto supremacista branco, se a gente encarar raça e, sobretudo, branquitude como um aspecto central do sistema de poder. Enquanto a gente negar a branquitude quanto sistema de poder, nós vamos continuar transferindo isso para a classe, achando que classe explica tudo, quando a gente está vendo esse projeto se aperfeiçoar, se desenvolver, se atualizar permanentemente, né? Até com um deputado federal defendendo o racismo contra o Vini Júnior. Né? Então, assim, é isso. Eu achei o debate incrível. Eu gostaria de saber se alguém mais tem alguma questão. A gente está gravando, então vem aqui para ficar na gravação, Alexandre, por favor. É só um dado a mais nessa conversa, porque quando tu faz a questão da animalidade, também é um dado civilizatório do capitalismo, essa separação com a natureza. A natureza é o lugar da barbárie, é o lugar da selvageria, não é? Ou é um recurso para ser, não é, utilizado para o capital. Então, comparar alguém a um animal, na lógica ocidental capitalista, é o que há de pior. Mas nós podemos reverter isso dentro de uma perspectiva, de outra lógica, que não seja essa separação. A gente podia dizer, bom, comparar com o animal é uma coisa muito bacana, nós somos animais. Nós estamos ali, não estou querendo positivar de jeito nenhum, estou dizendo assim, como até a animalidade faz parte dessa lógica desse rompimento, né, do que é o humano e o resto que é não humano. Nós não temos nada a ver com os animais. Os animais é a barbárie, a natureza é a barbárie. Normal, né? Também tem isso, tem a valorização e tudo. Mas nunca com algum determinado tipo alguma relação com a natureza, mas é sempre uma relação instrumental, né? É sempre uma relação de apropriação de alguma coisa.
Mas é interessante, eu acho que o Hugo pode comentar isso. Mas a naturaleza en los últimos años, este es un argumento que no tengo completo, mas he visto en las fuentes, la élite está reclamando la naturaleza. La élite está, están sus casas, sus espacios, siempre son espacios en la naturaleza. Hay un proceso de apropiarse, de despojo de comunidades indígenas, comunidades pobres de la naturaleza. No acabo de entender por qué el proceso, pero ese proceso tiene 30 años que está pasando en apropiarse de agua, apropiarse de bosques, apropiarse de espacios de naturaleza. Ese no es el capitalismo tradicional, esse é muito novo. Pode. Eu também queria só falar um negocinho sobre que eu fiquei tocada com a história da animalidade, mas fala logo, Jean, vai. Depois eu falo. Que eu queria falar sobre a questão dos pets. Não, é porque pensando na natureza, né, e pensando em por que os ricos e, em suma maioria, brancos, passam a ir para esses lugares, é muito do princípio da exclusividade, né? Porque se você chega num país que é completamente, enfim, diverso em termos de fauna e flora, você percebe que você consegue explorar esse país até não restar quase nada, né? E aí você, enfim, tem todo o processo do colonialismo, e aí da industrialização do país, do envio de recursos para a Europa, e, enfim, o esvaziamento dos recursos naturais, né? A escassez dos recursos naturais. Só que agora, a natureza é um bem que é escasso, que é raro. O acesso à água, o acesso a um ambiente que o ar é puro. É pensar no Parque do Cocó, né? Quem que mora ao redor do Parque do Cocó? Quem que tem acesso? Você vai no Parque do Cocó num sábado às 4 da tarde, você não vê pessoas negras. Uma série de famílias comemorando aniversários, e, enfim, famílias majoritariamente brancas, com seus grandes pets, né? Os seus poodles, os seus chihuahuas, os seus shih tzus, enfim. E aí pensar que grande parte da aproximação dessa elite e dessa elite branca, majoritariamente, da natureza, uma elite que negava a natureza, que negava a relação, enfim, da humanidade, uma relação intrínseca com a natureza, é de um princípio de exclusividade, né? Eu acabei com tudo isso aqui, e aí sobrou algumas reservas, e eu vou usar essas reservas. Vocês aí, indígenas, vocês, pessoas negras que têm uma relação diferente com a natureza, se amontoem aí nas periferias, nas favelas, enfim, nas margens dos rios, e fiquem expostas à violência e ao racismo ambiental, mas eu vou aqui ficar na minha grande floresta, vou aqui ficar na minha Serra de Guaramiranga, na minha pousadinha, e, enfim, parte muito de um princípio de exclusividade, é um princípio de luxo, né? A natureza, ela é vista enquanto fetichizada mesmo num lugar de luxo, de um bem de consumo que é luxuoso, e não uma relação de respeito ou uma relação de se entender enquanto parte, porque a natureza, para eles, não é parte, ela é mais um objeto e mais, enfim, um recurso de ostentação de riqueza e da questão racial mesmo, né? Bom, eu não sei se alguém quer falar, a gente já está encerrando, né, para também ter um limite, mas eu queria trazer algumas questões que me instigaram aqui também para a gente fechar um pouco as conclusões e também dar oportunidade ao professor tanto de comentar o que foi colocado quanto de fechar também. Eu queria trazer alguns elementos que a gente falou aqui dos animais, né, dessas animalizações, e a gente também pode pensar isso do ponto de vista de como a branquitude usa os animais para se branquear, pensando nos pets. A indústria dos pets e toda essa relação com certos tipos de pets, não são quaisquer pets, são determinadas raças, e aí os meninos aqui já citaram a Lulu da Pomerânia, né? A Marion. A cachorra do Sarto. Gente, isso dá um artigo interessantíssimo. A cachorra do Sarto. Sarto é o prefeito de Fortaleza, que foi... Ela emprestou carisma para o Sarto, que não tem. Que não tem. Então, quando... tem o carisma de uma porta Paraná. Ela conferiu ao Sarto uma qualidade que a cachorra tem e ele não tem. Então, foi incrível. Esse caso é perfeito.
Então, a gente tem toda uma associação, uma forma de branquear-se que passa pela aquisição de pets, né, pela circulação com esses pets. Quer dizer, não é pelo simples amor aos animais. Se fosse amor aos animais, quantos animais estão aí abandonados, né, nos canis, animais sem raça nenhuma, animais que não têm valor simbólico, né, não funcionam nessa circulação desse capital simbólico da branquitude, são animais que não têm valor, como um vira-lata, como outros cachorros aí, tipo, que já passaram da moda, né? Porque o cachorro tem a moda do cachorro. Enfim, então, essa relação com os animais é também uma relação de criar, de associar-se no sentido de branquear-se. Mas, aí eu queria comentar um pouco a discussão sobre parto, que é o nosso tema de estudo, estou aqui com o bolsista Sérgio, da pesquisa, né, sobre partos no Ceará. E aí eu queria pensar o seguinte, sabe, Karina? Existe um limite para o pardo se branquear. A Isabel pode sair por aí com a Lulu da Pomerânia dela. Mas ela sempre vai ser tratada, em algum momento, alguém pode se referir a ela como uma mulher negra, entende? Mesmo que ela esteja totalmente branqueada, procurando se branquear da maneira que ela puder. Então, essa relação, esse limite do pardo, e por isso a gente tem que pensar a construção racial como construção local. Então, certamente, talvez alguém dissesse, a Isabel, ela não é negra no Maranhão, ela não é negra em Salvador, ela é negra aqui, no Ceará, entende? Porque essa negritude dela é uma marcação o tempo todo lembrada a ela, o tempo todo, mesmo que ela possa usar todos os artifícios que ela quiser, né, que ela possa usar. Então, eu acho que é interessante a gente sempre ter em mente a construção racial como uma construção local, que pode, sim, variar, do mesmo jeito que branquitude varia, a raça aqui, como a gente tem mais. E essa marcação vai ser evidente quando a gente compara com o branco. Né? Por isso que eu e Isabel escrevemos um texto, tornar-se negra ou tornar-se branca. Porque como que nós que temos um cabelo tão parecido, temos uma história tão diferente? Que marcações ocorreram na história de vida dela que racializam a Isabel de forma diferente da forma como eu sou racializada? Tem a ver com classe social, mas tem a ver também com a cor da pele. É impressionante. Eu sempre ficava, eu tive que desafiar essa hipótese. A Isabel, convidei a Isabel para escrever esse artigo, porque eu disse, Isabel, vamos pensar sobre isso, não é possível. Simplesmente teu cabelo é igual ao meu. Não é possível que seja tão diferente assim. Vamos pensar. E pegamos e fomos construir a nossa história juntas e pensar em que momento as coisas acontecem diferente. Como a história dela se diferencia da minha. E a gente consegue perceber e se racializar, principalmente ouvindo histórias de pessoas negras. Né? Esse é um convite que eu faço às pessoas que estão em dúvida sobre o seu processo de racialização. Escutem histórias de pessoas negras. Escutem para você se entender como branco, para você se pensar como pessoa branca. Sabrina. Escutando todos os... antes. Oi, gente, eu sou Sabrina, eu sou bolsista do NERI. E, assim, toda essa discussão me deixou pensando em várias coisas. Uma delas é que quando a gente vai trazer o debate interseccional, a gente está pensando em outras formas de construir o conhecimento mesmo. A gente pensa corpo, porque o pensamento ocidental ele é construído para a gente não pensar corpo e mente juntos. Então, a gente está voltando atrás para trazer essa junção de corpo e mente, que somos corpo e mente. Não somos algo dividido, como a gente aprende, né, ao longo das filosofias, sociologias, enfim, de todo pensamento acadêmico, universitário, educacional que a gente tem. E outra coisa que, na discussão da animalidade, estava pensando também, que faz parte, né, do pensamento ocidental, fazer acho que um termo certo para a gente trazer para o debate é o estabelecimento de hierarquias entre animais, seres humanos, o lance quando entra dos animais são divididos entre raças que vão ser protegidas ou que vão ser cuidadas e raças que vamos deixar de lado. No lance dos espaços, os espaços que vão ser cuidados, os espaços que não vão ser cuidados, com relação à natureza. Na verdade, a natureza, né, ela é transformada em recurso. A gente fala
me lembrou muito na disciplina de Sociedade e Meio Ambiente que eu estou fazendo, que o professor odeia o nome recurso, porque a própria palavra recurso, para se referir a questões de natureza, ela faz parte do processo capitalista, que pensa a natureza como uma coisa, que ela pode ser dominada, e por ela ser dominada pelo homem, ela pode ser bem entendida, ela pode ser usufruída de várias maneiras, né, apropriadas, né? E por isso que ela se torna recurso, que, assim, a gente fala as coisas, mas até a própria palavra, ela já parte de um processo de pensamento capitalista, né? E era essas discussões, né, que eu estava pensando que podem ajudar a contribuir a pensar o debate, né, questão de hierarquia, a própria palavra recurso, pensar dominação da natureza, dos animais, e a questão do antropocentrismo, né, que o homem o homem, que na verdade é o homem branco, né, nas questões de raças a gente vai perceber que é o homem branco rico, ele é a norma, né, porque também é criada uma norma, que essa norma, como a gente estuda raça ela é algo construída, essa identidade ela é construída. É só isso que eu estava assim, foram várias coisas que foram falando que eu foi assim, surgindo na minha mente e eu gostaria de contribuir. Obrigada. Muito bom, Sabrina. Pronto, então a gente passa a palavra para o professor encerrar. Só para terminar, el Estado mexicano trató de quitar la comida de insectos de la gente, mas hoy en día você pode ir a Nueva York en un restaurante para mexicanos ricos y sirven insectos. Claro, insectos branqueados, porque es Nueva York, porque uno paga en dólares, porque es muy caro. Así que esos procesos de blanqueamiento siempre son procesos de despojo, siempre son procesos de apropiamiento. Y muito obrigado, y nuevamente me disculpo por meu portuñol.